Fala, filhotes do canal Renaque Almeida. Hoje nossa aula é sobre o sistema endócrino, sistema hormonal. Vamos discutir hormônios, glândulas, feedback, disfunções hormonais. Então separa o bloco de notas, caderno, anota tudo, que essa prova vai ser para vocês, tá bem? Não esqueça de se inscrever, dar o like e indicar para os amigos. O canal crescendo, são mais aulas para vocês. Bem-vindo, filhotes do canal Renaque Almeida. Vamos junto. Hoje o tema é fisiologia humana com ênfase no sistema endócrino, ou seja, sistema hormonal. O que a gente vai ver hoje são os hormônios humanos, o que eles causam no indivíduo e onde eles são produzidos. Fechado? Mas o primeiro debate aqui na sala é o quê? Hormônio. Então vamos lá. Primeiro conceito é o que são os hormônios? E eu quero que todo mundo diga sempre assim: hormônios são mensageiros químicos. Por que mensageiros? Filhote, um mensageiro químico é uma substância que promove comunicação à distância. A palavra aqui é distância. Vou te contar um exemplo. Nós temos uma glândula na cabeça chamada hipófise. E ela comanda lá no testículo, olha lá no testículo, a produção dos espermatozoides. Não está distante isso? Então, para que a hipófise comande os testículos, é liberado um hormônio, ok? Vamos junto. Esse mensageiro químico, os hormônios, são extremamente específicos. Extremamente. Cada hormônio só vai agir na célula-alvo. Mas por que isso? Tá bem aqui, ó. É que os hormônios, quando chegam na célula-alvo, vão se ligar aos receptores proteicos altamente específicos. Vou te dar um exemplo. Imagina que nós temos bem aqui uma célula que é a produtora do hormônio. Tá? Essas bolinhas são os hormônios aqui, ó. Imagina que esta é a célula-alvo, é a célula receptora. O que ela tem? Receptores proteicos. Atenção, os receptores proteicos podem estar na membrana plasmática ou também na carioteca. O que vai acontecer agora? O hormônio se liga ao receptor de forma chave e fechadura, porque é altamente específico, e isso promove na célula-alvo uma resposta, uma ação hormonal. Olha essa imagem bem aqui. Aqui a gente vê uma célula que não tem o receptor, ou seja, não há resposta, o hormônio não se liga. Só que atenção, isso traz uma coisa bem interessante para nós refletirmos, quer ver? Imagina que um cientista no laboratório acaba ingerindo sem querer hormônio vegetal. E aí a pergunta que vem é, o hormônio vegetal na célula humana, será que vai ter a mesma função que tinha na planta? Provavelmente não. Por quê, filho? Porque nós não temos receptores para este hormônio. Tem uma saída, existe uma maneira de um animal conseguir ter receptores para o hormônio de planta. Sabe qual é? Através da transgenia. Se eu colocar um gene de planta num animal, eu posso produzir a proteína receptora. E aí o hormônio vai poder agir. Fica ligado. Outro ponto muito curioso, filho. Os hormônios são substâncias sempre orgânicas e são sempre lançados aonde? Na corrente sanguínea. Isso é objeto para você analisar o itemzinho no teu Enem. Todo hormônio sempre é transportado via corrente sanguínea. Agora, filhotinho, o que nós vamos fazer? Vamos começar a analisar as glândulas separadamente e seus respectivos hormônios. Fechou? Vamos começar. A primeira vai ser a glândula hipófise. Muita atenção agora, vamos lá. Olha para essa imagem bem aqui, filho. Aqui a gente está vendo a cabeça de uma pessoa, né? A hipófise fica na cabeça, tá? Ela é sustentada e comandada pelo hipotálamo. Então, ó, aqui essa região de azul seria a hipófise e o vermelhinho sustentando ela é o hipotálamo. Vamos pegar essa imagem que está aumentada. Aqui seria o hipotálamo, ó. E isso aqui seria a hipófise. Ela tem o tamanho mais ou menos de um baguinho de ervilha. Mas olha curioso, você vai pegar a glândula hipófise e dividir em duas áreas, em dois segmentos. Vamos lá. Eu tenho a adenohipófise ou hipófise anterior. Olha o nome aqui, ó, adenohipófise.
E tenho esta aqui, ó, que é chamada hipófise posterior ou chama neurohipófise. Mas atenção, tem uma coisa muito legal para a tua prova. A nossa adenohipófise é capaz de produzir e secretar hormônios. A neurohipófise não. Todos os hormônios que são secretados pela neurohipófise, na verdade, foram fabricados pelas células neurosecretoras do hipotálamo. Fica ligado. Olha só que coisa interessante. O que a gente vai ter que fazer agora? Vamos pegar os hormônios que são da adenohipófise e os hormônios secretados pela neurohipófise. Vamos começar primeiro com os hormônios da nossa adenohipófise. Fechou? Eu fiz uma listinha para a gente não se perder, filho. São muitos hormônios. Então vamos lá. São 5 aqui, tá? Da adenohipófise é o hormônio do crescimento. Fechou? É a prolactina, o tireotrófico, o gonadotrófico e o adrenocorticotrófico, que a gente vai estudar agora um a um. Vamos começar. O primeiro que a gente vai analisar aqui, cuidado que é um dos mais esperados em prova sempre, tá? É o hormônio do crescimento. A sigla em inglês para ele seria de GH. Então, sempre que você escutar o nome GH, é o hormônio do crescimento. Vamos lá. Ele promove o crescimento como? Através de 4 funções importantes. Ele é um estimulador mitótico. Então, se estimula a mitose, ele aumenta o número de células. Segundo, filho, ele promove proteogênese. Olha o termo. Proteo vem de proteína e gênese quer dizer fabricação. Tem que ter proteína para que eu tenha aumento de massa muscular e aumento da massa óssea. Olha o terceiro, ele promove lipólise. Olha a palavrinha. Lipo é de lipídio e lise é destruição. Quer dizer que ele vai quebrar o lipídio, que isso vai liberar energia para poder gerar o crescimento. Fechou? É por isso que o alimento da criança, por exemplo, tem que ser um alimento muito gordo, um alimento muito lipídico. Se você pegar o leite materno, por exemplo, é um alimento extremamente difícil para a pessoa adulta conseguir comer. É muito gorduroso, porque o neném precisa de uma fonte grande de gordura para poder queimar e gerar energia para o seu crescimento. E a quarta função seria aumento na absorção de cálcio. Para que o cálcio? Para que eu tenha crescimento e fortalecimento ósseo. Outra coisa fundamental é analisar as disfunções relacionadas ao hormônio do crescimento. Vamos junto. Primeiro, é normal que quando nós somos criança, a produção do hormônio do crescimento seja aumentada. Quando o indivíduo vai envelhecendo, a produção do hormônio do crescimento tende a diminuir. Não vai zerar, mas tende a diminuir. Então olha só que interessante aqui. Se uma criança liberar hormônio do crescimento exageradamente, ele pode sofrer de gigantismo. Fique muito atento para isso. Se uma criança liberar hormônio do crescimento abaixo do esperado, aí ele vai sofrer de nanismo. Olha a imagem. Agora, curioso, eu disse que em adultos a produção do hormônio do crescimento deve ser reduzida. Logo, se um adulto produzir hormônio do crescimento demasiadamente, ele vai sofrer. E o problema vai ser acromegalia. O termo acro quer dizer extremidades e megalia quer dizer grande. Então ele vai ter o crânio maior do que o normal, a mandíbula maior que o normal, as mãos maiores que o normal, os pés maiores que o normal. Isso chama acromegalia. Outro hormônio da adenohipófise é a chamada prolactina. Eu acho que o nome ajuda bastante. Ó. O pro é de produção. Esse é o hormônio que estimula a produção do leite materno. Quando a mulher se torna mãe, quando a mulher engravida, ela começa a aumentar o nível de prolactina para aumentar a produção de leite. Mas olha que coisa curiosa. Esse hormônio prolactina também é anovulatório. Essa palavrinha quer dizer que ele impede a ovulação. Por isso, é muito comum, quando a mulher está amamentando a criança, ser difícil ela engravidar. Porque enquanto estiver acontecendo a amamentação, o nível de prolactina está alto e isso impede a ovulação. Agora calma, eu não estou dizendo que é impossível que uma mulher engravide amamentando. Estou dizendo que é pouco provável por conta da prolactina. Fique atento no item que vem na tua prova do Enem. Vamos lá. Outro hormônio interessante, filho, é o tireotrófico, ou a sigla que seria TSH. Pode chamar também de tireotrofina.
O que ele faz? Esse é um hormônio que estimula a produção do hormônio T3 e T4 na nossa tireoide. E aí eu queria te chamar a atenção para uma coisa muito legal. As glândulas do corpo funcionam através de um sistema chamado feedback ou retroalimentação. Como é que funciona isso? É que uma glândula estimula outra glândula a liberar hormônio. Mas quando a produção do hormônio acontece, a glândula estimuladora cessa. Vamos fazer uma comparação bem simples. Imagina que a mãe quer acordar o filho para ir para a escola. E a mãe está na cozinha, o menino está lá no quarto. A mãe começa a gritar: filho, acorda! Filho, acorda! Filho, acorda! Reparem que o comando dela se torna cada vez mais intenso. Quando o menino sai do quarto, toma um banho e senta para tomar um café para ir para a escola, o comando da mãe não é mais necessário. E aí ela não fala mais aquilo. Isso é feedback. Isso é uma retroalimentação. Imagina a relação que há entre a nossa hipófise e a tireoide. Repara só, a hipófise libera o hormônio TSH para a tireoide liberar o hormônio T3 e T4. Então, o TSH vai aumentar enquanto a hipófise não produzir a quantidade satisfatória de T3 e T4. Mas no momento que a tireoide libera a quantidade suficiente destes dois hormônios, a hipófise diminui a produção do TSH. Isso é lindo, chama feedback ou retroalimentação. Fique atento. Um outro hormônio da nossa adenohipófise ainda chama adrenocorticotrófico. Para ajudar vocês, eu dividi em cores, fica mais didático. O termo trófico quer dizer estimulante. O termo córtico é que estimula o córtex. E adreno é da glândula adrenal ou suprarrenal. Olha bem aqui, filho. Esses aqui são os rins, ó. E em cima dos seus rins tem as glândulas adrenais ou suprarrenais. Estas glândulas têm uma área externa chamada córtex e um lado interno chamado medula. O hormônio adrenocorticotrófico é quem vai estimular o córtex das suprarrenais para liberar hormônios. Daqui a pouquinho eu vou identificar que hormônios são esses. Fiquem ligados também nos hormônios gonadotrofinas, mas eu quero uma atenção especial nesse porque a visibilidade em prova é enorme. Existem duas gonadotrofinas da adenohipófise. Quer ver como você conhece? É o hormônio FSH, que quer dizer hormônio folículo estimulante. E o segundo é o LH, o hormônio luteinizante. É interessante porque o nome gonadotrofina quer dizer que eles agem nas gônadas masculinas e femininas. A masculina é o testículo e a feminina são os ovários. Então vamos lá. Em homens, ó, o hormônio FSH estimula a produção de espermatozoides, que ocorre lá nos túbulos seminíferos dos testículos. Em mulheres, o mesmo hormônio FSH estimula a maturação do folículo ovariano, que acontece no epitélio germinativo dos ovários. Olha o LH agora. O LH em nós homens estimula a produção de testosterona, que acontece lá nas células intersticiais do testículo. E em mulheres, o hormônio LH estimula a ovocitação ou ovulação, que é a liberação do óvulo. Sendo assim, filhote, fica esse nosso resuminho aqui, ó, da adenohipófise. Vamos lá. O hormônio do crescimento, que promove realmente o crescimento do indivíduo. A prolactina, que faz a produção do leite e é anovulatória. O tireotrófico estimula a tireoide. Gonadotrófico estimula as gônadas. E adrenocorticotrófico estimula o córtex das glândulas adrenais. Agora, filhotes, vamos conhecer os dois hormônios que são secretados pela nossa neurohipófise. Vamos lá. O primeiro deles escreve assim, ó, chama ocitocina. O que ele promove? Primeiro, ele é interessantíssimo. Ele é o hormônio do afeto. A gente não sabe explicar de que maneira exatamente acontece, porém o afeto, a afeição, o amor que você tem por alguém ou por alguma coisa está diretamente relacionado com o hormônio ocitocina. Toda vez que você encontra sua mãe, o seu pai, seu namorado, sua namorada, aquela pessoa que você ama, o nível de ocitocina tende a subir. Isso é muito interessante. Outra coisa curiosa,
O hormônio ocitocina também promove a eliminação do leite durante a amamentação. Isso é muito curioso, ó. O neném vai fazer a sucção nos mamilos da mãe. Isso estimula a liberação da ocitocina. A ocitocina promove contração das glândulas mamárias e ejeção do leite. Fica atento. Quem estimula a produção do leite é a prolactina. E quem estimula a ejeção do leite é a ocitocina. Cuidado! Vamos lá. A outra função da ocitocina é que ela promove as contrações uterinas durante o parto. Isso é muito curioso. Quando a mulher faz o parto natural, é preciso que tenha contrações rítmicas uterinas que vão expulsar o concepto. E quem promove essa contração, para quem não sabia, é o hormônio ocitocina. Tanto que o médico tem que verificar a taxa de ocitocina para saber se o nível de contração uterina está compatível com o parto que a mulher deseja. Tá claro? Muito bem, gente. Agora vamos dar uma analisada bem aqui, ó. Um outro hormônio da neurohipófise é o ADH, por extenso quer dizer hormônio antidiurético, ou vasopressina. Eu sei que é muito nome, filho, mas a gente não conhece o autor, o elaborador da questão, então você tem que aprender todos eles, tá? Qual é a função do ADH? Ele promove a reabsorção de água nos néfrons. Numa próxima aula, nós vamos falar sobre os néfrons, que são as unidades filtradoras dos seus rins. É no néfron que você vai reabsorver mais água para manter no organismo, ou reabsorver menos água e permitir que ela seja eliminada na urina. Então, olha que situação interessante, ó. O ADH aumenta a reabsorção de água. Então, se a água fica no corpo, quer dizer que eu vou diminuir o volume de água onde? Na urina. Daí o termo antidiurético. Reduz o volume de água da urina. Agora, olha a condição interessante, filho. A carência do ADH, a falta do ADH, pode levar a uma condição clínica chamada diabetes insípida. A palavra insípidos quer dizer sem sabor. Por que esse nome? É que normalmente a diabetes está relacionada ao aumento de açúcar no sangue. A diabetes insípidos, não. Está relacionada à falta de água. Quando o indivíduo urina excessivamente, cai o volume de água e por isso a concentração do açúcar no sangue do indivíduo fica aumentada. Daí a diabetes insípidos. Outra situação que é muito legal ficar atento, filho, é isso aqui, ó. Bebida alcoólica. O álcool etílico presente no vinho, no uísque, na cerveja, qualquer bebida alcoólica, né? Essa bebida tende a reduzir, inibir a produção do ADH. É por isso que conforme o indivíduo vai bebendo, consumindo bebida alcoólica, ele percebe que a vontade de urinar aumenta cada vez mais. Cuidado! A ressaca está diretamente relacionada à desidratação. Por isso que sempre pedem que a gente beba muita água antes de consumir bebida alcoólica, durante e depois. Porque o que pode acontecer, filho? Durante essa desidratação, você pode perder água no cérebro. E aí algumas artérias cerebrais vão dilatar para aumentar a irrigação cerebral. O problema é quando essas artérias dilatam, acabam comprimindo as membranas chamadas meninges. E na compressão das meninges, nós temos a dor de cabeça. Então, o que eu tenho que fazer se eu sentir dor de cabeça por conta de uma ressaca? Ingerir muita água e ter um ótimo repouso. Tome um bom banho, se alimente muito bem e ingira muita água. E cuidado com o consumo de bebida alcoólica, tá? Sempre após os 18 anos e sempre sem dirigir, por favor. Agora vamos analisar a glândula tireoide. Ela fica localizada bem aqui, filho, seria essa glândula rosa, fica na base da traqueia, bem aqui no pescoço, tá? Então vamos lá. Repara bem, a glândula tireoide vai produzir 2 hormônios inicialmente para começar a aula. O que vai acontecer? Quando você ingere alimentos como fruto do mar ou quando come o sal de cozinha, porque ele tem iodeto de potássio, tá? O iodo do alimento vai ser absorvido por essa glândula tireoide. E ela vai usar o iodo do alimento para a produção de 2 hormônios. Vamos começar por eles. São os hormônios T3, atenta para o nome, é triiodotironina. E o hormônio T4, aí pode vir 2 nomes, é o tetraiodotironina ou, mais comumente conhecido como tiroxina.
Então, a tireoide absorve iodo do alimento para produzir T3 e T4. A função dos hormônios é a mesma desses dois, também me acompanha. Primeiro, ele aumenta o processo de oxidação e liberação de quê? Energia. Por que isso? Eu preciso liberar energia, liberar calor, para que eu possa ter o funcionamento normal celular. Então, o hormônio T3 e T4 regula o chamado metabolismo basal. Então, ele vai gerar energia para que o metabolismo celular ocorra. Segunda, ele também está relacionado à produção de RNA e proteínas. E essa síntese proteica que o T3 e T4 promovem geram o crescimento. Então, cuidado. Quando eu falo de crescimento humano, eu não quero que você pense apenas no hormônio GH da hipófise. Também uma relação com T3 e T4, de onde? Da tireoide, fica atento. Olha só agora, é fundamental que a gente conheça também isso daqui, ó. Aqui nessa imagem a gente consegue ver aquela relação de feedback, para dar uma confirmada. Olha que legal. Primeiro, o hipotálamo produz uma substância, ó, o TRH, que é estimulante sobre a hipófise. Vai me acompanhando. A hipófise vai liberar o hormônio TSH. Esqueceu, filho? O TSH é o hormônio tireotrófico. Esse tireotrófico estimula a tireoide. Olha que legal. Hipotálamo comanda a hipófise e a hipófise comanda a tireoide. Aí a tireoide libera o hormônio T3 e T4. Então olha aqui só que interessante. Enquanto a tireoide não liberar a quantidade satisfatória de T3 e T4, a hipófise vai continuar aumentando o TSH. Quando a tireoide produzir uma quantidade satisfatória de T3 e T4, isso vai inibir a hipófise para que diminua a produção do TSH. Como é que chama essa relação? Feedback ou retroalimentação. Galera, fica atento a uma coisa interessante, filho. Quando nós produzimos excessivamente o hormônio T3 e T4, a gente chama essa condição de hipertiroidismo, tá? E isso pode causar alguns sintomas. Pode acelerar o metabolismo, então o indivíduo vai ter exoftalmia, pode ser num olho ou nos dois, tá? Pode acontecer o emagrecimento do indivíduo, tá? Quando eu tenho uma produção baixa de T3 e T4, eu tenho o hipotiroidismo. Isso vai provocar, geralmente, no indivíduo, a obesidade. Outra coisa curiosa é que no hipotiroidismo a causa pode estar associada à falta de iodo. Por isso que foi acrescentado iodo no sal de cozinha, para que ninguém sofra deste problema, né? Quando é carência de iodo, a tireoide tende a inchar. Por quê? Porque dessa maneira aumenta a superfície de absorção para que eu aproveite todo o pouco iodo que tem na circulação. Muito bem, fique atento também nisso aqui, ó. Existe um outro hormônio da nossa glândula tireoide, que é a calcitonina. Muito cuidado, tá? Além do T3 e T4, a tireoide também produz a calcitonina. E qual é a função dela, professor? Vamos lá. Ela diminui a concentração de cálcio no sangue. Entendeu, filho? O papel desse hormônio é reduzir toda vez que o nível de cálcio no sangue está alto demais. E ele faz isso de duas maneiras. Vamos lá. Primeiro, ele inibe a saída de cálcio dos ossos. Segundo, ele diminui a reabsorção de cálcio nos néfrons. Então, olha só. Se menos cálcio sair dos ossos para o sangue e se menos cálcio for absorvido nos néfrons, eu consigo reduzir o nível de calcemia, o nível de cálcio sanguíneo. Agora, cuidado. Tem que reduzir o nível de cálcio sanguíneo, deixar normal, porque o excesso de cálcio no sangue pode causar espasmos musculares, pode afetar a contração muscular, a coagulação sanguínea e até a sinapse nervosa. Importante, hein? Agora tem mais, olha só. Existe uma outra glândula, filho, que fica conectada na tireoide. Bem aqui, ó, são as bolinhas amarelas. Tá vendo? Ó? Essas quatro aqui, ó. Estão conectadas à tireoide, mas têm um funcionamento independente. O nome delas é paratireoide. E elas produzem um hormônio, é o chamado paratormônio ou PTH. E ele tem função antagônica ao da calcitonina. Então vamos junto. Se a calcitonina tinha que diminuir a quantidade de cálcio no sangue,
o paratormônio vai aumentar. Tá aqui, ó. Aumenta a concentração de cálcio sanguíneo, que não pode ficar baixo demais, não é isso? Então como é que ele vai fazer isso? Ele aumenta a saída de cálcio dos ossos. O paratormônio está relacionado à retirada de cálcio dos ossos para o sangue. E ele aumenta a reabsorção do cálcio nos néfrons. Isso quer dizer que, ao invés de você eliminar o cálcio na urina, ele fica retido no organismo. Fechado isso? Vamos lá. Uma outra glândula fundamental para a nossa prova é o pâncreas. Muito cuidado agora, olha essa imagem linda. A gente está vendo aqui um fígado, inclusive isso aqui é a vesícula biliar, a gente vai ver numa próxima aula. Aqui sombreado tem o estômago e isso aqui seria o pâncreas, ó. O pâncreas fica abaixo e atrás do nosso estômago, tá bem? Agora o interessante do pâncreas é fazer uma divisão assim, ó. Ele tem uma porção exócrina que secreta fora da corrente sanguínea, que é o que vai liberar o bicarbonato de sódio e vai liberar as enzimas do suco pancreático, tá? E tem a porção endócrina, é a porção do pâncreas que secreta hormônios, tá bem? Aqui na porção endócrina tem duas ilhotas que me interessam para a prova. São as ilhotas beta e tem as ilhotas alfa. Existem também as células delta, que não vão ser trabalhadas aqui porque a gente está falando de Enem, não é isso? Então vamos lá. As ilhotas beta produzem a insulina, famoso, né? E as ilhotas alfa produzem o hormônio glucagon. Eu quero todo mundo muito atento agora que deve ter uma questãozinha disso na tua prova. Vamos lá. Vai ser assim, ó. Tem um esqueminha extremamente didático para a gente analisar o que vai acontecer. Vamos lá. Imagina que você acabou de fazer uma refeição. Você acabou de comer. E se você comeu, o nível glicêmico, o nível de glicose no sangue aumentou. Então olha que interessante. Quando o nível de glicose no sangue aumenta, isso estimula as ilhotas beta do seu pâncreas. E aí você vai secretar o hormônio insulina. O que a insulina faz, filho? A insulina promove a absorção de glicose e quando a glicose é absorvida, uma parte dela é consumida como fonte de energia, como combustível. E o excedente de glicose vai ter que ser armazenado. E aí a gente vai polimerizar, vamos formar uma cadeia maior chamada glicogênio. Os dois principais órgãos que você armazena glicogênio seriam no seu fígado e no músculo estriado esquelético. O glicogênio que está no músculo estriado esquelético é consumido durante a atividade física. E o glicogênio armazenado no fígado é consumido durante a fome. Deu para entender essa história interessante? Então vamos lá. Agora vamos imaginar que você já está há 3 horas sem fazer uma refeição. 4 horas, 5 horas. O nível de glicose no sangue está alto ou baixo? Está baixando, não é isso? Então a gente precisa aumentar a glicemia. Tenho que aumentar o nível de glicose sanguíneo até o patamar normal. Não é assim? Então vamos lá. Quando o nível de glicose está baixo, isso estimula as células alfa. Repara bem, filho, ó, as ilhotas alfa, que vão liberar o hormônio glucagon. O que o glucagon faz? Ele vai agir lá no teu fígado. Aí ele vai quebrar a reserva de glicogênio em unidades pequenas, que são as moléculas de glicose. Então vamos repassar? Seria assim, ó. Olha esse esqueminha. A insulina faz com que eu absorva glicose e polimerize, monte uma molécula de reserva de glicogênio. O glucagon é quem vai quebrar a reserva de glicogênio em que, filho? Glicose. Agora vamos dar nome para esse processo? Mas vamos entender para você não decorar a coisa, tá? A insulina vai converter glicose em glicogênio. A gente chama esse processo de glicogenogênese. É só você pegar o termo gênese, quer dizer produção. Produção do glicogênio. Ficou claro? Agora vem aqui. O glucagon vai quebrar o glicogênio em glicose. Então vamos lá. Se eu estou quebrando o glicogênio, você pode chamar de glicogenólise. Lise é quebra do glicogênio. Agora, olha que interessante, filho. Ao mesmo tempo que eu estou quebrando o glicogênio, eu estou produzindo glicose. Então você pode chamar esse fenômeno também de glicogênese. Vem aqui comigo. Glicogenogênese é a fabricação do glicogênio. Foi?
Glicogênese é a fabricação da glicose. Já que nós falamos sobre insulina, é inevitável falar sobre diabetes. E aí dá uma olhadinha para cá, ó. Agora vamos trabalhar com a diabetes mellitus. O termo mellitus quer dizer mel, quer dizer doce. Essa diabetes é provocada pelo excesso de açúcar no sangue. Só que nós vamos dividir a diabetes mellitus em duas categorias. A diabetes mellitus 1 e a diabetes mellitus 2. Me acompanha. Olha só para cá, filho. A diabetes mellitus 1, observa lá que é o tipo mais raro, são 10% dos casos, tá? E a diabetes mellitus 2, que é a mais frequente. O que acontece? Diferença básica entre elas. Na diabetes mellitus 1, eu tenho uma doença autoimune de cunho genético. Isso quer dizer que as minhas células de defesa começam a atacar e destruir as minhas ilhotas beta. E aí a minha produção de insulina é reduzida. Então, diabetes mellitus 1 é carência de insulina. Geralmente, a diabetes mellitus 1 se manifesta até os 12 anos de idade. Isso não quer dizer que não existam exceções. Isso é o normal, tá? Até os 12 anos de idade. E geralmente o paciente é insulino dependente. Você vai ter que receber administração de insulina diariamente porque o corpo não está produzindo em quantidade satisfatória. Tá correto? Agora, diabetes mellitus 2. Essa é uma chamada doença multifatorial, porque ela tem cunho genético, há uma predisposição genética, mas ela está associada a fatores ambientais, por exemplo, sedentarismo, tabagismo, alcoolismo, falta de atividade física, tá? O sobrepeso, é isso? Então, quando isso acontece, o paciente vai ter uma resistência ao hormônio insulina. Repare que na diabetes mellitus 2, eu produzo insulina, mas ela não age na minha célula porque eu desenvolvi uma resistência a esse hormônio devido ao fator genético e ambiental. Sacou a diferença? Geralmente, diabetes mellitus 2 manifesta após os 40. E como ela não tem relação com a falta de insulina, o paciente aqui não é insulino dependente. Agora fica atento, vamos finalizar. Vamos pegar a glândula adrenal ou suprarrenal. O nome de estudo, filho, suprarrenal, porque ela fica acima dos rins. Tá aqui, ó. Só que eu vou pegar essa glândula suprarrenal e vou dividir. Como é que é isso? Ela vai ter a face externa e a face interna. O que é que nós falamos ainda agora? Quando você pegar um órgão, a face externa é chamada córtex e a face interna é chamada de medula. O que é que nós vamos fazer agora, filho? Você vai conhecer os hormônios do córtex das suprarrenais e o hormônio da medula. Vamos lá. No córtex tem dois principais, ó. É o cortisol e a aldosterona. Primeiro, o cortisol. Esse hormônio é muito famoso porque ele tem uma ação anti-inflamatória. Interessante, né? E a segunda ação dele interessante é que ele é liberado quando você está sob estresse. Então, toda vez que o indivíduo está sob estresse, alguma situação que está desconfortável, você libera cortisol. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a oferta de glicose, a oferta de açúcar, para as células cerebrais, para que você encontre uma saída para o problema que você está vivenciando. Como ele vai fazer isso? Ele vai fazer através da neoglicogênese. Eu fiz colorido para que todo mundo entendesse os termos. Vamos lá, sem decorar, vamos entender. Gênese quer dizer produzir. Glico vem de glicose, açúcar, glicídio, né? E o neo quer dizer de uma forma nova. Como assim, professor? É que eu vou produzir glicose a partir de uma fonte não glicídica. Vamos entender essa história. Quando você produz glicose a partir da quebra do glicogênio, foi uma fonte glicídica, você usou um carboidrato. Na neoglicogênese, a fonte para eu produzir glicose não é o glicogênio, não é glicídica. Vai ser a partir de lipídios ou de proteínas. E aí tem uma coisa interessante. É por isso que diante de uma situação de estresse, como a gente vai perder proteína para produzir glicose, produzir açúcar como fonte de energia, eu vou ter perda de massa muscular, né? Eu vou ter perda de anticorpos, que também são proteicos, daí a queda da imunidade diante de situação de estresse. Eu vou perder o hormônio insulina, isso pode me levar a uma diabetes, né? Fique atento para isso. O hormônio cortisol
vai consumir proteína e lipídio para que aumente a quantidade de glicose como fonte de energia. Olha outra, filho, que é interessante. O hormônio aldosterona tem duas funções que são interessantes. Primeiro, ele aumenta a reabsorção de sódio. Então vamos pensar numa situação problema. Imagina que você comeu uma coxinha de galinha, e mais um copo 300 ml de Coca-Cola. Esses dois alimentos estão recheados de sódio, é sódio pra caramba, muito sódio no sangue. Se você comer um alimento assim, e está com o sangue agora tão enriquecido em sódio, eu tenho que aumentar ou diminuir a produção de aldosterona. Pensa comigo. Eu preciso diminuir. Sabe por quê, filho? Eu preciso que esse excesso de sódio seja eliminado via urina. Agora, se você está fazendo uma alimentação hospitalar, por exemplo, que é comida insossa, está comendo pouco sódio, o que vai acontecer? Vai aumentar o hormônio aldosterona para que eu possa aumentar a retenção de sódio no organismo. Só que aí tem um probleminha. Na hora que eu retenho sódio no organismo, eu passo a reter também água. Daí o inchaço que acontece na pessoa que está hospitalizada, ok? Outra coisa curiosa, atenção. Aqui na medula das adrenais é produzido um dos hormônios mais famosos da biologia. É a chamada adrenalina. Tanto que é a adrenalina, secreção principal das adrenais. Olha que interessante, esse hormônio é fundamental para a gente na biologia porque ele prepara o organismo para fugir e lutar. A relação ecológica fundamental para nós é a de predatismo. O predador tem que ser hábil, tem que ser veloz para pegar a presa. E a presa tem que ser eficaz também na hora de fugir. O hormônio que vai atuar nos dois é o mesmo, é a adrenalina. Olha o que ele vai fazer então. Já que ele me prepara para um combate, a adrenalina provoca taquicardia, que é acelerar a minha frequência, o meu ritmo cardíaco. Segundo, ela provoca dilatação da pupila, melhorando assim o meu campo visual. Terceiro, ela promove glicogenólise, que é a quebra do glicogênio em glicose, para que eu tenha um aporte de açúcar para os músculos, para que eu tenha energia extra, não é isso? Quarto, eu tenho redução da insalivação. Na verdade, reduz toda a atividade digestiva, porque eu estou em combate, né? E o quinto, reduz também a peristalse, o movimento peristáltico. É legal ressaltar aqui também que a adrenalina promove um relaxamento da bexiga, né? Fundamental. Outra coisa é que ela provoca a vasoconstrição periférica. É por isso que durante uma situação de tensão, num assalto, por exemplo, como é que fica o nosso rosto? Ele vai ficar pálido. Os vasos do rosto vão se contrair, diminuindo a circulação nessa região, diminui a circulação nas mãos e aumenta a circulação nos músculos, para que você possa fugir ou lutar. Sabe por que a escolha dessa aula, filho, foi feita por você? Muitos alunos me param e pedem as aulas, pedem pelo Instagram, pedem pelo Facebook ou por aqui pelo canal. Peça também. E acompanhe toda a nossa lista de Te Prepara para o Enem. Essa listinha está sendo pensada para você. Acredite em mim, você vai passar.